ficar conforme o Murilo faz. Não, eu vou te contar. Eu mereço isso. Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um Talk Business Podcast para você. Não, né? No mar, bem que eu gostaria. Tu também gostaria de estar no mar, né? Vamos ao mar, vamos levar as empresas para o mar, para a brisa, né? Fazendo o quê? Plano de negócios, né? Hoje nosso tema é plano de negócios. Você já tem seu plano de negócios? Não tem? Que coisa é essa? O quanto que é importante isso? É para todo mundo? É para micro? É para médias? É para grandes? Para quem que é um plano de negócios? E eu, que sou MEI, que sou profissional individual, sou microempresário, devo ter um MEI? Como fazer? É difícil? Olha quantas perguntas aí o povo, nas nossas consultorias, o povo empreendedor, o mercado empreendedor nos fazem todos os dias, ou quase todos os dias. E é por isso que a gente está aqui ancorando hoje o Talk Business Podcast para trazer ferramenta e teoria para você. Porque entre um case de sucesso e outro que a gente traz aqui nessa mesa, inclusive no passado a gente falou sobre diversidade nas empresas, eu te recomendo escutar, ouvir, porque te inspira muito. Mas na prática, como é que eu coloco todos esses cases e quero ser grande com teorias que a gente tem que trazer para a prática? Plano de negócios faz parte de uma boa estratégia, faz parte do sucesso empreendedor e faz com que as empresas elas tenham sucesso e não vão à falência em 5 anos, a cada 10, 9 vão à falência. Por quê? Porque não tem organização, não tem processos, não tem metodologia. E é para isso, e é sobre isso que eu e Wagner estamos aqui hoje, te ajudar a alavancar hoje no seu plano de negócios. Abra aí as suas ideias, pegue seu caderno, sua caneta e participe conosco. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Aline. Boa tarde à nossa audiência. Já estou até aqui me preparando para fazer o planejamento do nosso programa, né? Como assim? Explique. Tem tempo, né? Senão a picape nos corta lá. Ah, tá bom. Tem muito Exatamente. tempo aqui, né? Então, time. Time. Isso é muito importante. Pois é, Aline, tu traz para nós um assunto polêmico dentro das empresas. Não das grandes, mas sim das médias, pequenas e dos MEIs. Como eu costumo dizer, a gente tem que fazer o óbvio que as gigantes já fazem. Às vezes a gente fala o óbvio, mas a gente não faz o óbvio. Exato, por isso que estamos aqui. Dentro desse ponto, tu trouxeste até o MEI em si, né? O MEI, algumas pessoas dizem, não preciso fazer o plano de negócio. Perfeito, não preciso fazer. Feijão com arroz está te alimentando? Tá tudo bem. Agora, o MEI que quer crescer amanhã precisa. Ou seja, se não faço, tem um limite. Não é nem a questão de um dead, né, no caso. Tu vai ter realmente uma ruptura que vai te levar à falência. Tu não tem simplesmente um limite. Bate no teto e não vai mais, não sobe mais. Não, e a tendência é cair. A tendência é voltar, tá? O que acontece? Todo empreendedor, a gente já falou isso num podcast aqui, acho que foi o primeiro, inclusive, do Talk Business. Nós falamos que todo empreendedor não precisa ser empresário somente. Ele pode ser o intraempreendedor. Isso vocês podem voltar aí um pouquinho na playlist. Vocês vão ver que o primeiro episódio nós falamos sobre o empreendedorismo. Então, nós temos outros 2 tipos de empreendedores que nos levam ao MEI, nos levam à pequena e à média empresa, que é o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Em qualquer um desses 2 viés que a gente tem, nós podemos pensar no que nós queremos amanhã. Nós como empresários, nós como empreendedores. Porque todo empreendedor que tem o CNPJ acaba se tornando empresário. Tá? Existe um capital social que é disponibilizado pelo empreendedor para um CNPJ, onde tem todo um contrato social. Mas o interessante de tudo isso que nós estamos falando aqui é que independente se for pequeno, médio ou até um MEI, sempre o foco vai ser vendas, é faturamento. Isso nós precisamos realmente ter ciência que vai acontecer. Com esse contexto legal, a gente coloca uma meta de faturamento, show, e após isso, nós olhamos a empresa como 360 graus. O que é olhar a empresa com 360 graus? É executar o plano de negócio que já tinha sido montado ou elaborar um plano de negócio a partir de tal. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenha colocado lá o meu faturamento por 10 mil durante 6 meses. Eu preciso faturar 10 mil
Então, num período de 6 meses, vai me dar 60 mil. Alcancei esse auge, esse ponto, essa meta, eu começo a fazer o processo 360 graus. Ou seja, eu elaboro ou executo também o meu plano de negócio. Isso é olhar para dentro, desculpa, isso é olhar para dentro da empresa. Isso é olhando para dentro da empresa, consequentemente eu tenho que passar por todos os setores. RH, mesmo que seja terceirizado, logística, produção, independente se for de produto ou serviço. Eu tenho que olhar o meu financeiro, como é que está o conta a pagar, contas a receber. Num caso de ser uma indústria, de uma empresa física, eu tenho que olhar a questão de treinamentos, eu tenho que olhar a questão de desenvolvimento de pessoas, eu tenho que olhar como é que o cliente é recebido, como é que está a minha equipe de vendas, como é que está o meu pós-venda. Então, toda parte, por isso é o 360, é a visão 360. Olhar isso e colocar o plano de negócio. A gente estava falando... Olha aí, está engasgando, deixa eu tomar uma água aqui. A gente estava falando sobre as grandes empresas. As grandes empresas já não têm mais isso. Elas sabem o plano de negócio delas, elas já têm um planejamento estratégico delas, que é feito para 5 mais 2 anos. Então, grandes empresas trabalham com 7 anos de mercado, visando 7 anos de mercado, que tem a sua consequência. E sempre mesmo, sempre olhando para ver se as metas estão sendo cumpridas. Tu falaste que a cada 10 empresas, 9 são fechadas. Eu não tenho esse número efetivo, eu tenho um pouquinho menos, mas é grandioso ainda. O que acontece? Por que acontece isso? Porque, infelizmente, a nossa cultura, posso dizer brasileira, obviamente, porque eu não trabalho em outro mercado, ela tem o hábito de só faturar. E esquece o restante. Eu esquecendo o restante, eu estou esquecendo da minha empresa. Porque a empresa não vive só de faturamento. 80% do custo de uma empresa está voltado a gastos. E gastos, quando eu digo, eu estou falando sobre compra de celular corporativo, eu estou falando de compra de computador, eu estou falando de compra de mesa, eu estou falando de aluguel do prédio, ou a compra do prédio, ou a construção de um prédio. Eu estou falando de um maquinário, no caso de produção, eu estou falando de veículo, seja alugado, seja próprio. Eu estou falando disso. Estou falando de salário. Porque se eu não sei o quanto eu poderei ou deveria gastar em relação ao processo produtivo da minha empresa, repetindo, tanto de produto quanto de serviço, eu não posso nem pensar em aumentar meu faturamento. Eu não preciso disso. E a grande falha que tem do nosso povo brasileiro no empresariado é não olhar isso. As pequenas e médias empresas vão no oba-oba, no empurra-empurra. Ai, vamos isso, vamos aquilo, legal, hoje é festa, legal, beleza. E dentro de casa, como é que tá? Como é que está acontecendo dentro da minha empresa? Plano de negócio não existe. Eu brinco, inclusive, com alguns empresários dizendo, e o teu plano familiar, como é que está? Ah, meu plano familiar tá legal. O que é teu plano familiar, eu pergunto. Não, eu estou pagando um belo plano de saúde, onde está toda... Oi? Não estou falando disso. Teu plano familiar está na questão, como é que está tua casa, como é que estão tuas contas da casa, teu filho está estudando num bom colégio, a tua esposa ou teu esposo, né? Então, essas particularidades. E isso as pessoas não olham. Então, dentro da empresa, a mesma circunstância. Não olham. Não olham. Se tu encontrar algum empresário que teve sucesso, tu pode ter certeza. Ele teve o plano de negócio e teve seu planejamento estratégico. Caso contrário, não tem como crescer. Não tem. Eu preciso te perguntar, que deve ser a pergunta de algumas pessoas que estão nos assistindo. Tu falaste em plano de negócios e tu falaste em plano estratégico, né? Planejamento estratégico, isso. Explica para a nossa audiência o que difere um do outro, que eu acho que isso é extremamente importante. Porque as pessoas com certeza devem estar se perguntando por onde começar. Então, para onde começar, a gente primeiro tem que fazer essa diferenciação. Legal. O plano de negócio, ele fica voltado para a estrutura da empresa, criando, inclusive, algumas metas necessárias. O que eu estou querendo dizer com isso? Se tu não estruturar a tua empresa, tu não vai chegar a lugar algum. É mais ou menos como... Eu não sei se tu já brincaste em relação à questão de carro, né? Ah, qualquer carro me leva para qualquer lugar. Beleza, desde que tenha motor e pneu. Legal, perfeito. Agora, tu imagina tu pegar um carro
que ele, de repente, dirija sozinho, ele sabe a velocidade máxima da via. Se houver colisão, ele vai jogar espuma para dentro do carro e vai te proteger. Não fura o pneu. Ele é um carro que não te dá manutenção. Então, é mais confortável, mais seguro, né? Então, vamos pensar que, eu pegando um carro, como o Henry Ford dizia, né? Eu te vendo qualquer carro, em qualquer cor, desde que seja preto, um Ford T, enfim. Não tinha segurança nenhuma, mas para aquela época estava de bom tamanho. Então, tu pega um carro daqueles e aí tu sofre um acidente. A tendência é que tu te machuque. Se tu pegar um carro conforme eu desenhei, a tendência é que tu não te machuque. Esse carro existe na ficção científica. Possivelmente venha para a nossa realidade. Então, tu pegando esse carro aí do Ford, né, trazendo como exemplo e fazendo uma analogia, tu pega a mesma coisa que uma empresa sem plano de negócio. Tá? Se tu pegar um carro que eu te falei, que é questão toda de segurança, questão toda de conforto, tu vai ter uma empresa segura, uma empresa confortável, uma empresa possivelmente com uma autonomia própria, onde, de repente, o dono não precisa estar presente. Ela funciona por si só. Então, tu tem essa analogia. O planejamento estratégico vem o como tu faz isso tudo acontecer. Quais são os recursos, quais são as ferramentas que necessita ter para alcançar isso. Então, se a gente pegar uma empresa que não tem um plano de negócio, possivelmente ela não tenha nem meta para o futuro. Ela não tem uma estrutura adequada. Se tu pegares uma empresa que tem o seu plano de negócio, ela vai ter os KPIs, que são os indicadores, né? Ela tem controle sobre o processo, ela tem processo definido e, consequentemente, ela tem meta para o futuro. Consequentemente, tu tem possível planejamento estratégico, só não faz se não quiser, porque tu consegue colocar. É o que a gente olha muitas vezes, quando chega o final do ano, principalmente, ou início do ano, que a gente escuta, por exemplo, da AGAS, né, que é a Associação Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul sobre os supermercados, ou até mesmo da linha automobilística, que diz que projeta um crescimento de tanto, ou o mercado brasileiro na questão econômica projeta um crescimento de tanto. Isso é um planejamento. Tu tem um planejamento estratégico para chegar àquela meta. No momento que tu não tem uma meta, tu não pode ter um planejamento estratégico e, consequentemente, se tem um planejamento estratégico, tu vai precisar ter recursos e ferramentas para chegar lá. Por quê? Porque tu tem o controle do teu processo. Ao contrário, também é verdadeiro. Se tu não tem meta, tu não precisa ter um planejamento estratégico, porque tu não vai precisar fazer investimento em recursos e nem em ferramenta, e, consequentemente, tu não tem controle sobre a tua empresa. E aí é que existe o maior problema dos empresários brasileiros. Eu quero ser grande. E tu está fazendo alguma coisa para ser grande? Eu tô faturando bastante, eu estou vendendo bastante. Legal. Por que na pandemia a maioria das empresas quebrou porque só tinha um capital de giro, que era em média de 28 dias? Será que tinha um plano de negócio? Será que tinha um planejamento estratégico? Não tinham. Certo que não tinham. Porque nem as empresas, tu chegar nas pequenas empresas, e eu estou falando pequena empresa de qualquer gênero, se tu chegar na pequena empresa de indústria ou chegar na pequena empresa de varejo, tu perguntar para eles hoje quantos dias de capital de giro tu tens, não sei se eles sabem responder. Não sei. Não sei. Porque possivelmente não tem um plano de negócio. E por que não tem um plano de negócio? Porque sempre estão deixando para amanhã, querem, se preocupam com a venda, mas esquecem o restante. Trazendo como exemplo para se preocupar com o restante, que eu posso dizer aqui para nós, é o seguinte. Muitos empresários de pequeno e médio porte, eles compram um produto e pagam em 28 dias. Só que eles estão vendendo em 35 dias. Não existe capital de giro suficiente para 7 dias de diferença. Não vão conseguir fazer isso. Vai se aplicar em CDB, RDB, toda ela tem uma politicagem para te ter rentabilidade. Não é em 7 dias que vai te dar um retorno adequado sobre isso. Mas as pessoas não olham isso. Eu estou trazendo isso porque eu acabei de dizer que a maioria das empresas, dentro dessa pandemia que nós tivemos em 2020, 2021, nós tivemos uma quebradeira
total dos pequenos e médios empresários, porque trabalharam só com capital de giro. Então, isso é o que acontece. Só que se eu tenho um plano de negócio, o plano de negócio já está me mostrando o quanto eu preciso ter dentro do caixa para aguentar a questão do fluxo de caixa, que é o meu capital de giro. Só que legal, eu preciso comprar um computador novo, eu preciso comprar iluminação nova, eu preciso fazer investimento na empresa. De onde é que eu vou tirar dinheiro? Isso o plano de negócio te traz, porque ele, além de mostrar a questão do capital de giro, ele te mostra como buscar mais receita. Dentro do planejamento estratégico, que vem logo após o plano de negócio, ele vai trabalhar todas as áreas buscando a meta principal. Então, nós saímos de uma meta macro e entramos em meta micro. Ok, nós queremos aumentar nosso faturamento em 10%. Para isso, nós precisamos compras, faça essa redução tanto, precisamos trabalhar o fluxo de caixa em tanto, precisamos aumentar realmente o marketing em tanto, precisamos verificar a questão de logística em tanto, necessitamos olhar a questão da produção em tanto. Então, aí cada departamento vai ter o seu tema de casa para fazer. Só que para isso eu preciso criar controle. Para criar controle, eu preciso ter o plano de negócio e desenhar bem meus processos internos. É interessante é que tanto o plano de negócio quanto o planejamento estratégico, eles se calcam, se embasam não só nas minhas metas de objetivos de vendas, enfim, como tu está citando, mas também ele considera muito a questão da cultura organizacional ou da governança, né? Que é o que embasa o posicionamento de uma empresa e que faz toda a diferença na hora de tu impactar a tua ideologia junto com o teu público. E eu, como estou muito enraizada na questão do marketing, eu te digo que tanto as metas são fundamentais para um sucesso de uma empresa, quanto essa questão do posicionamento, que também está intrínseco aí dentro dessa questão, dessa organização, desse penso que envolve o plano de negócios e planejamento estratégico. Agora, se a gente pensar em plano de negócios, que é o que a gente está iniciando a conversa, a gente já falou um pouquinho do que é, da diferença entre plano de negócio e planejamento estratégico, que a gente vai tocar aí em alguns próximos episódios, explicando para você aí que está na sua casa ou no seu negócio, se inspirando conosco a fazer acontecer, a prosperar a sua empresa. Perceba que existe um como fazer. E esse como fazer muitas vezes bloqueia, muitas vezes para os empresários. Isso aqui é muito burocrático. Eu não tenho orçamento para contratar alguém. Eu nem sei quem é que faz na minha empresa. Então eu gostaria, Wagner, de conversar um pouquinho contigo agora para que as pessoas entendam esse como que a gente pode estimular elas a desenvolver, se a gente vai dar, se é fácil, se não é, se elas mesmas podem aplicar, se tem algum profissional dentro do negócio delas que já podem fazer, se é o contador que ajuda, se é um advogado que ajuda, quem é que ajuda? Vamos esclarecer um pouquinho esse contexto para as pessoas se inspirarem e se incentivarem a tirar a sua empresa da faixa da mediocridade, no mínimo, né, para baixo, para ir para uma faixa de gente grande, de empresas gigantes que competem no mercado. Fazer o upgrade, no caso. Exatamente. Pois é, tu falaste a questão de posicionamento, né? Dentro do plano de negócio, ele te mostra o teu público-alvo. E isso já te traz o posicionamento inicial. Não significa que depois tu não possa melhorar, enfim. Mas ele já traz o teu posicionamento dentro do mercado, né? Então, ele já tem esta particularidade. E o plano de negócio, ele abrange todas as áreas, tá? Todas. Não fica ninguém de fora. Ninguém mesmo de fora. Só que é aquele negócio, né? O famoso ditado, cada macaco no seu galho, ou cada doutor no seu quadrado, no seu consultório. Respondendo a tua pergunta, Aline, em relação a essa situação de ajuda, ninguém está disponível para ajudar. Começa por aí, tá? Então, primeiro ponto. Eu acho que é legal trazer essa particularidade de ajuda, porque, assim, pessoas querem ajuda, mas elas querem ajuda da maneira que elas querem receber, não da maneira que o outro pode dar. Eu só vou conseguir te ajudar da maneira que eu sei, não da maneira que tu sabes. E ao contrário também é verdadeiro. Se a minha ajuda vai contribuir contigo, não sei te dizer, só tu vai poder responder. E por isso que a gente chama que a ajuda não é cobrada, ela é gratuita. Certo? No entanto, quando tu falaste sobre a questão de contador, tu falaste a questão de advogado, né? Enfim, tudo isso é cobrado. A gente precisa entender que são serviços, né? Empresas e precisam ter a sua receita. Então ninguém vai te ajudar. Pode ser que exista uma cobrança posterior, vai existir de repente um contrato de risco, que é a questão percentual sobre um determinado faturamento e tudo mais.
Então, tem essa particularidade. Dentro do outro contexto que tu trouxeste, a questão de funcionário que possa fazer o serviço, isso é uma questão de fazer um desenvolvimento da equipe ou uma investigação na equipe. Então, não tem como realmente dizer, o Pedro, o João, a Maria, a Ana vão fazer isso tudo. Não tem como. Mas a parte mais importante que eu deixei por último, que tu trouxeste primeiro, é a questão do empresário olhar e dizer, eu não gosto de fazer isso, agora isso não é preciso, isso, aquilo, outro, né? Isso aqui é muito burocrático, eu não curto, não sei o quê. Beleza. Se quer crescer, tem que pagar o preço. Se quer crescer, tem que pagar o preço. E tem que pagar o preço? Tem que pagar o preço. Nenhuma empresa cresce sendo centralizadora. Lamento dizer para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, que não tem como crescer sendo centralizadora. Não existe isso. Não existe. Se existisse isso, não precisaria existir gerente, não precisaria existir supervisor, coordenador, líder, diretor, CEO, né? Porque nem sempre o CEO é o dono da empresa, né? Então, tem essa particularidade. E isso é óbvio, veja bem, é óbvio para quem quer crescer. Mas fazer isso não é tão óbvio. Então, existe uma situação incongruente, e não por uma questão comportamental, mas sim a questão de medo. E aí, para te aliviar esse medo, tu precisa ter o quê? Pessoas qualificadas dentro da empresa. Mas aí eu vou pagar mais. Bom, veja bem, se ela se pagar, tá de bom tamanho. Como é que ela vai se pagar? Ela vai ter que te trazer um retorno tão alto quanto o salário que ela vai estar recebendo. Isso tudo está calculado no planejamento. Isso tudo fica calculado no planejamento. Porque isso vai entrar numa questão de investimento, vai entrar numa questão de recursos, vai entrar numa questão de payback, de ROI, enfim, que aí tudo pode ser feito. E normalmente acontece isso. Acontece. Só que para te crescer, tu precisa fazer isso. Tem empresas que eu já dei consultoria que não deixavam fazer a coisa acontecer. Não deixavam. Por que motivo? Insegurança perante a equipe. Insegurança perante a equipe. Que aí tem que mudar todo o mindset da cultura das equipes. E a equipe era pequena. Era pequena. Mas assim, para te dar uma noção, eu comecei a fazer um trabalho dessa consultoria justamente dentro do capital de giro. Tá? E aí eu comecei a montar o financeiro desta empresa para ela, onde ela tinha uma secretária que ela fazia o financeiro. E eu disse para ela, não, aqui nós já temos que começar a mudar alguma situação, porque a secretária não é o teu financeiro. O dia que a secretária não vier, tu tá complicada. O dia que o teu financeiro não vier, tá complicado. Tu tem que estar ciente do que está acontecendo, mas tu precisa ter pessoas qualificadas em cada área. Não dá para ficar misturando. Aí eu comecei a montar... Só isso aí, só esse gancho gera um podcast. Não dá para ficar misturando. E aí eu comecei a montar o financeiro dela. E aí eu comecei a olhar o capital de giro, ou seja, o seu fluxo de caixa. Existiu um momento que ficou bem apertado, ficou bem justo, mas nunca chegou no déficit. Tá? Só que, quando eu falei em contratar uma pessoa para fazer o serviço que eu estava fazendo, isso que eu era consultor, tá? Eu não era funcionário, eu era consultor. Não quis. Não, eu quero que tu tome conta. Não, mas eu não posso tomar conta, eu tenho que olhar o restante da tua empresa, eu tenho que dar andamento no restante da consultoria. Não, eu quero que tome conta, não sei o quê. Aí eu vou ter que trabalhar essa cabeça aqui para entender que existe, né? Veja bem, nesse ponto que eu quero que tome conta, eu ganhei o cartão da empresa, ganhei a senha, não somente o cartão, e ganhei uma procuração para representar a empresa, meu cliente, ao banco. Olha a loucura que eu cometi, sendo consultor. Olha a responsabilidade. O detalhe é que quando tu tem tudo registrado, fica bom, né? Então não adianta eu simplesmente dizer para ti, Aline, tu tem que criar o procedimento, já que... Não, eu tinha o meu procedimento. Então, quando eu fazia uma operação, seja ela pela internet, ou seja ela pelo cartão físico, ou seja ele direto no banco, eu registrava isso por e-mail, nada de WhatsApp, tá? Por e-mail, mandava para o dono da empresa e já ficava registrado. E estava legal. O que estava acontecendo? Ele não confiava nos funcionários dele para fazer tal ação que ele fez em mim.
Eu consegui ganhar confiança. E o desespero era tanto que ele pagou o preço. Fazer o quê? Só que quando eu disse pra ele que eu não podia mais fazer aquilo ali, ele disse, tá, e agora como é que eu vou ficar? Não, agora tu vai colocar alguém pra fazer isso, tá? Ao menos o pagamento nas contas. Ah, como é que nós vamos fazer isso? E aí nós começamos a trabalhar todo o procedimento. Chegou um ponto que eu acredito que devo ter tocado uma ferida dele, aonde eu disse pra ele o seguinte, olha só, tu tem a CLT, tu tem a carteira de trabalho da tua secretária assinada, tu tem dos teus funcionários assinado. E cadê o recolhimento de impostos? Que imposto? Desde quando eu tenho que pagar imposto? Eu já fiz o acerto. Tchê, olha só. Vamos parar um take aí, um segundo, congela. Eu quero perguntar quem está assistindo se é realidade, já viu isso, ou se você já viveu isso. Porque dentro das micro... O Brasil tem... Qual é o índice percentual de empresas familiares no Brasil? Mais de 80%. Ah, é alto, Mais de é alto, 80%. A última vez que eu vi era 80 e tem alguma coisa. Então já alterou, porque se eu não me engano eu tinha visto 78%. É? É. Tá, enfim, entre 78% e 80%, vai lá. Gente, é muito comum dentro de uma empresa familiar essa negligência, né? Empresas pequenas, eu não vou dizer familiar, tá? Então, com certeza, Empresas se não é pequenas. contigo que está Médias e acontecendo, pequenas. se não é contigo que está acontecendo, você conhece alguma empresa que faz esse processo errado e pode dar muito ruim na frente. Muito horrível, é horrível. Agora eu tenho N pode casos pra descongelar, falar sobre pode isso. descongelar. E aí o que aconteceu? Eu chamei ele no canto, olha só. O processo trabalhista, ele vai te levar à falência. Não, mas não pode. As empresas estão gerando passivos e não estão nem se dando conta. Não pode. Não, mas eu fui direto pra dor, né? Eu não fiquei dando... Nesse caso, Olha só, tu vai arrumar um processo trabalhista que tu não tem nem noção, tu vai ter que fechar as portas pra pagar a conta. E eu não sei se tu não vai ter que vender a tua cobertura, eu não sei se tu não vai ter que vender teu carro, enfim. Te liga. Não, mas eu confio. Não é questão de confiar, É questão de direitos. É questão de direitos. É questão de direito. Mas eu ainda disse pra ele o seguinte, quando o funcionário for demitido, raro vai ser o funcionário que não vai olhar para aquilo que ele tem de direito. E nem pode, né? Porque a balança tem que ser justa. A resposta dele foi tão... É até vergonhoso contar isso aqui. Mas, assim, a resposta dele foi tão... lamentável. Absurda mesmo. Tipo assim, os meus funcionários jamais farão isso comigo. Não é sobre isso. Tá bom. Aí eu dei um tempo, não tinha mais o que falar com ele, dei um tempo. Aí eu disse pra ele, olha só, tia, tu é líder da tua empresa, né? Tu é o dono da tua empresa. Tu tem que ser o exemplo. No momento que tu não está fazendo algo que a legislação te manda, ou seja, tu não está sendo ético, tu está sendo antiético perante os teus funcionários e, consequentemente, tu está cometendo um crime. Aí eu peguei pesado. Não, onde já se viu isso? Jamais. E eu continuei batendo nessa tecla porque eu queria contratar alguém para o financeiro dele. E ele não irredutível. Aí eu disse para ele, olha só, tia, eu tô querendo fazer meu trabalho aqui como consultor e tudo mais. Tu me chamou para fazer isso, mas tu não tá deixando eu trabalhar. Para que tu cresça conforme a gente conversou, eu preciso que tu faça o correto para a gente fazer uma contratação. Mas como é que eu vou voltar no passado agora? Não sei. Então faz o seguinte, tu não precisa voltar no passado agora, mas começa de agora a fazer direito. Não, mas que eu não vou fazer, que eu não vou fazer. Tá, e o que tu vai fazer então? Ah, não sei. Tá. E eu continuei ali brigando com ele pra gente contratar. Aí o que ele fez? Ele pegou algumas pessoas e criou o MEI. Terceirizou. Só que manteve embaixo do guarda-chuva. Legal. Tudo bem, são prestadores de serviço, vão emitir nota fiscal e tudo mais. Eles mesmos vão recolher seus impostos. Exato. E aí entrou um outro detalhe. Quem é que estava pagando os impostos dos funcionários? A empresa. A empresa guarda-chuva
os MEIs aqui, quem estava recolhendo era a empresa. Eu disse, não, tá louco. Tá errado isso. Antes ele não recolhia, agora ele passou a recolher. Aí ele passou a pagar os impostos do CNPJ pela conta da empresa. Uhum. Então, tu tinha a conta A, que é a conta guarda-chuva, tu tinha a B, a C, a D, a E, a F, enfim, e tudo mais, embaixo desse guarda-chuva que prestava um serviço para o guarda-chuva. Sim, entendi. E aquelas taxas, aquelas coisas Exato. todas. E ele começou a pagar e eu não... As taxas. Tá errado. Sim, porque ele não queria descontar, ele fez uma negociação com os funcionários de não ter que descontar aquela taxa. Tá errado. Então, teve bagunça toda uma... no plano de negócio total. Na empresa total bagunçada, né? Aí eu disse pra ele, tchê, não vai dar. Não tem como fazer. Porque independente do que tu esteja fazendo como MEI, tu tá gerando uma responsabilidade trabalhista para ti. Porque eles não são só um prestador de serviço para ti. Eles estão aqui dentro todos os dias da semana. Sim, tem vínculo. Ferrou? Tu vai só te complicar. E aí a gente entrou nesse embate nós ficamos por ali, acho que foi uns 2 meses, porque a consultoria não era direta, assim, né? Tudo isso para ilustrar a falta de preparo de um plano de negócios. Consequentemente. Mas tudo isso para falar sobre a centralização e descentralização. E ele queria crescer. Ok. Resumo de tudo, a gente rompeu o contrato, eu segui a minha vida, ele seguiu a vida dele, ele quebrou, ele fechou as portas, não sei se gerou trabalhista, desconheço o assunto. E eu sei que hoje ele está retomando as atividades... Com aprendizado. Exato, com a filha. Mas aí tá só os dois. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se tu está disposto a crescer, é necessário o plano de negócio, um planejamento estratégico, mas também ao mesmo tempo que tu, no momento que tu começa a ter a execução do teu plano de negócio e do planejamento estratégico, tu vai ter que descentralizar. Tu vai ter que dar autonomia para as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Cria-se processo, matriz funcional com processo operacional e, consequentemente, controle sobre essa atividade. Sim. Porque é assim que as empresas funcionam. Exemplo muito disso, multinacional tem uma meta de faturamento. Como é que a meta de faturamento vai ser feita? Eu tenho 1 milhão hoje para faturar durante, sei lá, um semestre. 1 milhão no semestre. Legal. Como é que tu vai ter que fazer isso? Tu vai dividir 1 milhão por uma quantidade X de dias que vai trazer X de produção. Ou Y de produção. E esse Y de produção vai se tornar no X de venda que vai trazer o faturamento desejado. Só que para isso, para fazer isso, tu precisa entender que a tua produção está disposta, está apta a fazer isso com todos os recursos e ferramentas necessárias. Tu precisa entender que a tua equipe de venda, pós-venda, esteja pronta para fazer isso e assim trazer o faturamento. Aqui eu estou falando só de faturamento. Eu não estou falando do restante, eu não estou falando do transporte, eu não estou falando da questão financeira da empresa, eu não estou falando de recursos humanos, que nós estamos falando de capital intelectual no caso, eu não estou falando de logística, que é questão de transporte, estou falando somente em 2 setores, que é vendas e produção. E aí, está disposto a investir lá? Não, a gente não tem recurso, então não cobra esse faturamento. E o planejamento estratégico, por si só, vai dizer se tu vai conseguir ou não fazer isso tudo. Porque tu tem o controle dele anterior. Então, hoje nós estamos aqui no ano de 2023. Tá? Vamos esquecer a pandemia. Vamos passar batido. Há 5 anos atrás, nós estamos falando de 5 anos atrás, então nós estamos falando de 2018. 2018, grandes empresas já estavam olhando o ano de 2023 sem a pandemia, tá? Sem a pandemia. E mais 2 ou 3 anos. Então, o pessoal já estava olhando 2025, 2026. Hoje nós estamos em 2023. O pessoal já tem, as grandes empresas já têm seu planejamento estratégico até 2028. E, possivelmente, até 2030 com uma visibilidade. E aí é que está a grande diferença. Eu quero ser grande, eu vou crescer. Vai crescer sem fazer o negócio que tem que ser feito? Como?
Se tu não tem métrica, se tu não tem controle, se tu não consegue te medir, não vai dar certo. Exemplo muito certo que a gente faz em casa. Se eu estou gastando mais do que eu estou recebendo no meu salário, significa que tem algo que está errado no meu gasto. Tem que ser ao contrário. Ah, mas é desafiador no Brasil, o Brasil não é isso. Ok, esquece o Brasil, meu, é só tu olhar teus números. Se tu tá gastando mais do que tu tá recebendo, tem algo que tá errado na tua conta. Não tem como tu fugir disso. E esse ponto é que os pequenos e médios empresários, até os MEIs, não conseguem visualizar. Não conseguem. Essa particularidade é deles, porque o grande já conhece o caminho. E se a gente brincar, teve um podcast, inclusive, que a gente falou sobre o alvo, né? O miolo, por ele ser pequeno, é representativo dos grandes. Sim. Conforme vai abrindo para a área lateral, ou seja, o preto e preto aquele, nós temos os pequenos e mais nos Alimentando centros. os brancos. Os grandes. Os grandes. Mas assim, tu começa o ciclo maior é dos pequenos, ou possivelmente dos MEIs. Então, quanto mais para perto do miolo, maior é a empresa. Mais perto que chegar ela, mais direitinho tem que fazer. Exato. Porque senão não chega lá. Fica na periferia do empreendedorismo. É, periferia do empreendedorismo. Boa. Então, o pessoal não se liga nisso. Não se liga. Ah, eu não quero crescer, eu estou satisfeito. Beleza, meu. A gente nem se preocupa com plano de negócio, nem planejamento estratégico. Continua fazendo feijão com arroz. E tá tudo certo. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né, quando elas chegam para nós na parte da consultoria, especialmente para ti, acredito, seja assim, tá, mas eu já comecei meu negócio, já tô bagunçado, e agora? Talvez seja a realidade dessa pessoa, né, desse case que tu trouxe. Ai, não deixa eu mexer com isso agora, porque isso aqui vai me dar muita dor de cabeça. Já tô funcionando assim, já nasci assim, já me criei assim, deixa assim. Porque dá trabalho, que nem tu disseste, né? E essa consciência sobre aonde eu quero chegar, que não está muito clara por vezes, que eu preciso disso para chegar onde eu quero chegar, faz com que as empresas se acomodem, visto que elas não começaram direito lá atrás. Porque às vezes iniciaram por impulso, às vezes iniciaram por uma necessidade, às vezes por um desejo, uma oportunidade que aconteceu ali, enfim, e não fez o tema de casa porque não foi educado para o empreendedorismo. O Brasil tem um problema que não existe uma educação natural para o empreendedorismo. Acredito que isso espero que vá mudando, né, ao longo dos processos de terceirizações, enfim, mas é uma realidade que as empresas começam de qualquer jeito mesmo, sem muito capital, sem muito recurso, sem muita estrutura, sem muito conhecimento, sem muitas habilidades, sem muita educação, tá tudo bem. E a pergunta é, vale a pena para mim fazer, já que minha empresa já está andando, já tem 1 ano de mercado? A pergunta que eu faço é, queres crescer? Tá aí a resposta. Simples assim. Me responde a pergunta que tu vai ter a tua resposta. Não tem problema. Tá relacionado, né? Essa relação, ela corre com muita facilidade, né? Direto. Ela tá diretamente relacionada. Quer crescer? Arregaça as mangas e faz processo, faz metodologia, faz o tema de casa bem feito, que é isso que as grandes fazem. Se as grandes empresas fazem e elas ainda assim enfrentam dificuldades, quem é tu para não fazer? Quem é tu para não fazer? É simples. Vamos pegar uma outra analogia. Vamos imaginar que nós estamos indo para a beira da praia, caminhando. E aí, ao invés de enxergar o mar, nós enxergamos areia. Daqui a pouco nós enxergamos aquela, como é que se diz? Vegetação marítima que fica em cima das areias, árvores, enfim, tudo mais. E aí eu olho assim, por onde é que eu vou passar? Por onde? E aí tu olha assim que tem um cantinho, que tem uma entradinha assim na vegetação, e tu olha, é ali que tem um caminho. Ou seja, alguma pessoa já passou ali e abriu o caminho. Ou várias pessoas abriram o caminho. Então, siga o caminho. Ah, mas eu não tenho certeza que vai dar certo para chegar no mar. Se tu ficar parado, não vai dar certo mesmo. A pergunta é essa. Ou eu vou e arrisco fazer esse caminho que pode me levar ao mar, ou não, ou eu fico parado. A escolha é minha. Então, essa questão de se empresas já chegaram lá, eu vou fazer esse caminho ou não?
Só que a diferença que está entre tu olhar a abertura na vegetação marítima ali na beira do mar, com árvores e tudo mais, tu ter a certeza que vai chegar lá, não é a mesma certeza que tu tens que tu vai crescer. São certezas diferentes, mas entenda que o caminho já está traçado e que erros, equívocos vão acontecer, independente de qualquer circunstância que aconteça na vida. Ou pessoal, indo ao mar, ou empresarial, seguindo quem já chegou lá. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não existe receita de bolo que seja igual a outra. Se tu parar para olhar, cada pessoa que pega a mesma receita do bolo, ela vai buscar fazer igual, mas ela não vai fazer igual. Exemplo disso. Se tu pegar 4, 5 pessoas e der, sei lá, 6 ovos, eu vou falar aqui bobagem porque eu não conheço da cozinha, mas é um exemplo que me veio à cabeça. Pegar para elas e dizer, ó, tu tem que bater esses ovos aqui, só a clara, né? Deixar ela clara em neve. Umas vão bater 200 vezes, a outra vai bater 210, a outra vai bater 180, a outra vai bater 190. Depende da força, da intensidade, uma série de coisas, da As pessoas velocidade. não são iguais, Sim. mas o caminho para chegar a clara em neve são parecidos. Mas mudou o quê? Mudou a quantidade, mudou a força, a velocidade da resistência do braço, Ótimo, adorei. a inclinação do potezinho. Então, tudo isso... O próprio instrumento. Tudo isso tem uma diferença, né? Existe uma pesquisa, tô falando de instrumento, existe uma pesquisa de Frederick Taylor, que é a experiência de Hanover, que ele faz uma experiência com 2 tipos de grupos, onde um grupo tem um clima muito adequado, iluminação, temperatura muito boa, e o outro não. E que isso impacta diretamente na produção. Até isso tem. Então, se nós formos para olhar, por que eu não vou seguir um caminho de uma grande empresa que ela já seguiu? Ah, mas a modelagem que eu sempre falo. Modelagem. Ah, mas aqui eu errei, eu fiz um investimento inadequado numa televisão, que aqui agora é de 60 polegadas, eu tinha que ter comprado 2 de 40. Ok. Segura um pouquinho a tua peteca e depois tu faz o que tem que ser feito. Tá tudo certo. Modelagem é ótimo, não no sentido de invejar, no sentido de pensar, mas eu quero ser diferente do resto. A modelagem é extremamente importante para te entender que onde uma pessoa chegou, tu também pode chegar. Tu pode chegar. E outra questão que é muito interessante tu citou, né? Esses dias eu vi uma entrevista do Pablo Marçal, não sei se foi com o JJ, enfim, né? Mas esse pessoal aí que fala muito de empreendedorismo, liderança de vida, enfim. E eles falaram o seguinte, que tanto na vida quanto no empreendimento, tu dá um passo, tu enxerga hoje 1 quilômetro. Tu tem uma linha, tá? Tu tem um destino. Mas tu dá um passo, tá? Tu enxerga 1 quilômetro pra frente. Mas pra te chegar mais adiante, tu tem que se mover. Tem que chegar a 1 quilômetro Entendeu? de onde tu tá vendo. Exato, porque aí tu chega nesse 1 quilômetro, tu enxerga mais 3 quilômetros pra frente. Uhum. Então, isso é na vida, isso é nos negócios, só que tu tem que ter um destino, óbvio. Uhum. Mas a questão é, te coloca em movimento. Como é que uma empresa se coloca em movimento pra crescer? É fazendo um plano de negócios, óbvio, lógico. Ou seja, ela tá organizando a casa. Ela tá ditando as regras. Exato. Ela tá mirando, como eu sempre digo, mirando na lua para no mínimo chegar nas estrelas. Né? Perfeito. A questão é que alguém tá nos assistindo aí pode estar se perguntando assim, tá, Aline, tá, Wagner, mas o Wagner disse assim, mas eu sou responsável, eu que tenho que fazer acontecer, eu não dependo de ninguém me ajuda, beleza. Mas então, que recurso eu tenho? Quem que eu busco? Porque eu não sei fazer. Tadinho se ninguém te ajuda. Eu não sei fazer. Que recurso eu tenho? Quem eu posso buscar? Onde eu busco as informações? Bom, para começo de conversa, existe uma coisa chamada internet, né? Sim. Começa por aí. Onde está ali vários livros, vários cursos, o próprio Sebrae, próprias entidades representativas. Então tu tem várias oportunidades. Os próprios consultores. Tu tem várias oportunidades para te chegar a esse ponto, né, de ter um conhecimento. A questão tá toda ela vinculada naquilo que tu queres. Tu trouxeste a questão de andar 1 quilômetro para ver mais um à frente. Andar 1 quilômetro para ver mais um à frente. A questão é, tu queres caminhar até 1 quilômetro? Tu queres caminhar mais 1 quilômetro? Tu queres caminhar mais 1 quilômetro? Eu concordo contigo, Ney, vou fazer por ti. Porque assim, isso tudo que tu tá me dizendo, tudo tá vinculado no querer. Se eu quero realmente, eu vou encontrar, não tem nada que me impeça. Eu vou encontrar um contador, eu vou encontrar um advogado, eu vou encontrar um administrador, eu vou encontrar um consultor. Quando tu tá com dor de dente, tu não encontra vários dentistas? Uhum. Quando tu não quer arrumar o cabelo, tu não encontra vários salões de beleza? Uhum. Encontra. Quando tu não quer uma manicure, tu não encontra? Uhum. Independente. Quando tu quer carro,
vai lá no carro. Quando tu quer celular, vai lá no celular. Então, tudo quando se quer, se faz. Então, tu pode ter tudo. A questão é se tu tá querendo fazer isso. Exato. E aí, isso vem justamente por cima e não por baixo. Como tu tocaste de novo na questão da ajuda, né? Eu até brinquei que, tadinho, não tem ajuda e tudo mais. Ajuda não é conforme eu quero, vou repetir isso, não é conforme eu quero, é conforme podem me dar. Tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Aline, tu pode me ajudar, de repente, ao meu site ficar mais vendável? Na tua expertise de marketing, tu pode me ajudar? Lembrando que ajuda, eu não tenho pagamento, ok? Eu não tenho pagamento. Então, tu vai me dizer, posso, exemplificando, posso. Aí tu olha o meu site, faz isso, 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 aquilo. Legal. Não fez muito sentido para mim, eu nem mexo no site. Eu pedi uma ajuda. Me deu ajuda conforme estava vendo. Agora, se eu vou executar a ajuda, é outros 500. Ok, beleza. Aline, eu preciso de uma proposta para que tu mexa no meu site, para que tu verifique o meu site e tudo mais. Aí tu vem, tu me apresenta uma proposta, eu te pago, tu faz um diagnóstico. Alguma coisa é diferente da primeira em relação à ajuda e ao diagnóstico pago? Sim. Qual? A minha ação. A minha ação. No momento que eu estou te pagando, eu estou muito querendo fazer algo diferente para ter retorno diferente. Mas nem sempre significa que eu irei fazer isso. Tu pode me apresentar o diagnóstico, eu posso dizer para ti, beleza, agradeço muito o teu trabalho, está aqui o teu dinheiro, mas eu não vou fazer agora. Boto na gaveta. Ou ao contrário, eu vou dizer, legal, tu faz serviço para mim? Faço, pum, vou lá e pago também. Ah, mas eu tenho que ter dinheiro. Tem. Mas não significa que tem que ter, de repente, o dinheiro diretamente naquele momento. Tu pode buscar a questão de negociar. Tu pode buscar, se o teu fornecedor estiver apto para receber, de repente, outras oportunidades. Enfim, tudo tem um jeito. A questão está baseada no querer. É claro que ninguém vai trabalhar de graça, que fique bem isso, né? Ninguém vai trabalhar de graça. Queira, né? Porque... Não tem que valorizar. Eu acho que tem que valorizar. Às vezes que eu trabalhei de graça, eu me arrependi. E às vezes que essa história de pro bono, eu tenho vontade de matar quem começou. Às vezes que eu aceitei ajuda, eu me arrependi também. Porque não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Muda o profissionalismo. Tem que sair dessa energia, porque isso a gente faz quando a gente está começando. Depois a gente tem orgulho de honrar quem nos presta serviço. Muda muito o profissionalismo. Muda o jogo. Muda. É uma virada de chave. Muda muito. É um insight importante. Olha só que interessante, né? Tem um caso de uma loja aqui no Rio Grande do Sul, ela está crescendo, se eu não me engano, ela está com 5 unidades. E a primeira unidade dela foi feita numa cidadezinha bem pequena. E o dono da empresa, ele chegou para um fornecedor dele e disse assim, eu tenho 30 mil em dinheiro, só que desse dinheiro eu tenho que comprar mercadoria, eu tenho que botar fluxo de caixa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tudo mais. Eu não tenho condições de pagar o que tu está me pedindo para te me fornecer isso. O cara já conhecia ele, olha a importância disso também. Das relações de network e de relacionamento com os fornecedores. Já conhecia ele, ele disse, não, beleza, eu vou te ajudar nesse ponto, eu vou te entregar o que tu está querendo, e aí tu vai me pagando parcelado, vai me pagando pingado, tu vai me pagando conforme for o movimento, enfim, tudo mais. Beleza, show de bola. Isso ele fez para a primeira loja. As outras 5 lojas, ele foi lá e disse, fornece para mim, tá aqui o dinheiro. Então, claro que foi um risco, mas foi um risco calculado, foi um risco esperado, de repente tinha um contrato de risco, alguma coisa. Mas hoje ele é fornecedor oficial desta empresa, que está crescendo. O que vai acontecer com as outras unidades que vão abrir? Que já tem plano para isso, já tem o planejamento disso, está vinculado ao plano de negócio, esse fornecedor vai ser o fornecedor de todas. E não é um fornecedor barato. O próprio dono da empresa disse, esse fornecedor é um dos mais caros que eu tenho, mas eu não abro mão dele hoje, porque ele, quando eu comecei, ele foi o cara que me ajudou a fazer tudo. Lealdade, é um dos valores de uma empresa. Então, às vezes a gente corre um risco e a gente tem outro. E aqui tem 2 riscos. Tem o risco da pessoa que abriu
dizendo, meu, tenho isso e aquilo, investe em mim que eu vou junto contigo. E ele trouxe, né? Então, tem o risco tipo, não vai dar certo, eu vou quebrar, eu não vou abrir mais. E tem o risco do fornecedor, que o fornecedor investiu, vou fazer a coisa acontecer, e aí ganhou de prêmio essa beleza toda que hoje é o fornecedor oficial aí dessas lojas. Então, isso tem muita importância em relação a um conteúdo do plano de negócio, do planejamento estratégico. Se tu não tem isso, eu lamento, mas não vai crescer. E aí depois vem a questão do perfil. Descentralizar para autonomia, que consequentemente vai vir o crescimento. O pessoal que está nos assistindo, quem já não fez um plano estratégico, ou quem fez, daqui a pouco não sabe se fez bem feito, eu queria que tu nos comentasse, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre os pilares básicos, assim, né, que compõem um plano de negócio. Entendeu? Tu tem um plano de negócio, né? Tu tem um plano de negócio. Quais são... O que é básico que tem que estar dentro de um plano de negócio, que não pode faltar, porque senão não é um plano de negócio de verdade. Bom, nós podemos falar sobre missão, visão e valores. Uhum. Nós podemos falar sobre a questão do capital de giro, que está muito vinculado ao financeiro. Nós precisamos entender que existe um público-alvo para que a empresa tenha um posicionamento adequado. Os próprios parceiros. Nós precisamos entender a cadeia de fornecimento e também a de concorrência. E vejamos, eu quero alertar aqui, concorrência não é inimizade, tá? Concorrência não é ser inimigo. Vamos depois, vou deixar finalizar teu raciocínio e depois a gente entra nisso. E aí tudo isso fica vinculado ao teu plano de negócio. Uhum. Só que isso tudo que eu tô falando, ele é muito macro, tá? Questão de concorrência, fornecedores, cada uma dessas partes tu tem uma ação ou várias ações, enfim, para fazer. E também vem a questão de faturamento, vendas, que tu tem que ter esse suporte todo. Então, isso tudo. Só que, assim, para falar sobre tudo isso, eu preciso fazer o giro de 360 que eu já comentei aqui antes. Uhum. Eu não posso simplesmente inventar a ideia de ter clientes, ter fornecedores, ter concorrência, mas eu não estou olhando para os processos internos. Uhum. Então, eu vou olhar por tudo isso, contínua. mas eu vou olhar para tudo isso, mas para realmente criar o meu 360 dentro de casa. Então, esses são os pilares principais. A questão do capital de giro, Uhum. a questão dos fornecedores, a questão da concorrência e o teu público-alvo. Isso é primordial. Por que tu aprofundou nessa questão assim, a concorrente não é inimigo? Tu percebe isso no mercado e como que a gente usa isso a nosso favor? É que assim, muitas empresas olham o seguinte, vou pegar essa taça aqui, tá? Essa taça aqui tu vendes e eu também estou vendendo. Uhum. Só que eu estou entrando no mercado hoje, tu vende ela R$100 e eu estou vendendo ela 40, a mesma taça. Bonitinho, assim como tá vendo. Qual é a tua diferença para mim? Pode ser o vidro, pode ser material, pode ser o tamanho, pode ser as especificações, as características em geral, pode ser o preço, pode ser... A taça é a mesma. A taça, é a mesma? mesma. É igual. Aí tá a questão do valor agregado, né? Tá a questão da... Uma taça é uma commodity. Agora, quando eu torno isso, quando eu transformo isso em um valor agregado, que pode ser, eu posso vender essa taça numa embalagem mais bonita, eu posso vender essa taça com um líquido dentro, eu posso vender essa taça com café e chocolate chantilly em volta, eu posso vender essa taça de N formas diferentes, agregando valor a ela, posso botar uma champanhe junto, posso botar outras taças, uma vela junto, posso fazer kits, eu posso fazer um baita comercial, fazer marketing em cima... Nossa, falar com mente de marketing é isso que dá, né? Eu falei só a taça, ela já trouxe um contexto geral de valor. Vamos gerar valor agregado nesse negócio. Esquece tudo, não esquece diretamente, mas indiretamente esqueça. Falando somente da taça física, Sim. Tá? Só ela aqui, cristal, bonitinha. Qual é a diferença que tem? Capital intelectual envolvido na tua empresa. Processo, operação, né? A tua estrutura interna física, tá? A gente tá falando das 5 forças de Potter, né? A gente pode fazer um programa sobre isso depois. Mas eu acho que para outro momento. Aqui eu só tô respondendo rapidamente a tua pergunta. Então, tu tem o teu capital intelectual,
tu tem os teus recursos, as tuas ferramentas internas, tu tem os teus recursos internos, tá? E justamente isso é que faz o diferencial. Exemplo, quando tu tem um capital intelectual, vamos supor que o salário, né? O salário mínimo, acho que no Brasil hoje está em 1.300, vamos botar assim, 1.300. Tu tá pagando 2.300 para tua equipe, tá? Vamos supor que o salário mínimo dentro da tua empresa é 2.300. Tá. De acordo com o teu sindicato, aquelas coisas todas. Não, de acordo com o valor agregado do teu capital intelectual. Entendi. Esquece sindicato. Sim. Nós estamos tratando só de ti. O sindicato ele vai te cobrar o valor do varejo, enfim, tudo mais. Mas esquece isso nesse momento. Porque eu estou colocando só 100 contra 40. Tá? Só que tu tem uma pessoa lá que ela tem uma tratativa diferenciada. Ela tem uma expertise altamente evoluída. Tu tem um posicionamento de tratamento com o teu cliente. Tu oferece um cafezinho. Tu tudo isso é custo. oferece uma água, tudo isso é custo. Tá? Só que, quando tu faz isso, pelo mais que esteja pagando 100 reais, vendendo a 100 reais, o teu concorrente não faz igual. Então, consequentemente, o custo dele é menor. Aí, ele, em vez de pagar 2.300 para o funcionário, ele está pagando 1.300. Só aí nós já temos quase 50% de diferença. Nossa, faz toda a diferença. Só que aí tu tem uma pessoa lá que fez curso de vendas, tu tem uma pessoa mais qualificada que a outra. Ele não tem. O Rafael Pavone, quando teve no episódio anterior, aliás, quem perdeu, volta lá, porque ele falou... Ele falou exatamente isso. Foi exatamente isso, ilustrando na questão da gastronomia, que existe uma concorrência muito desleal, porque um empreendimento gastronômico que tu faz dentro de um ambiente onde tu tem a Anvisa, tu tem uma série de certificações, tem uma série de cuidados de produtos qualificados, e aí tu compete com um fundo de garagem, que tá tudo bem, não, o problema não é o fundo de garagem. Não é o fundo de garagem. A questão é que, de repente, lá não se paga imposto, aqui se paga, uma série de coisas, que é isso aqui. Na diferença, o consumidor, ele valoriza ou não. A classificação tributária da empresa, se é lucro presumido ou se é MEI. Então, tem essa diferenciação. Tem muito essa diferenciação. E isso é muito importante olhar. Aí tu olha o seguinte, tu tá vendendo a 100, tu olha lá, o Wagner tá vendendo a 40. Mas quem é o Wagner na face da terra para vender 40? É um fundo de quintal. Não vou me preocupar com o Wagner. Ele tá roubando, mas daqui a pouco a taça vai quebrar, o atendimento não está sendo qualificado, daqui a pouco o pessoal vem aqui e compra de mim. E fecha, inevitavelmente fecha. E aí, olha que interessante. Eu falei da concorrência, olha que interessante. No momento que tu tem o teu plano de negócio, tu tem o teu público-alvo. Exatamente. Isso a gente trabalha muito no marketing. E o teu público-alvo não vai ser o público-alvo do Wagner. Não. O público-alvo do Wagner vai pagar 40. O teu público-alvo vai pagar 100. Bingo. O que acontece? As empresas, elas têm uma impressão digital também. Cada uma, ela tem uma eu gosto de chamar de personalidade, né? Cada empresa, ela tem uma identidade própria. É isso que faz a diferença no mundo, no jogo do posicionamento de mercado, né? Que eu trago aqui para minha área do marketing. Então, tu tem aí, cada empresa tem uma identidade. Nunca uma vai ser igual a outra. Tu sempre vai ter públicos que são para ti, que vão te aplaudir e se conectar contigo dentro dos teus valores, dentro das tuas metas, dentro da missão, enfim. Então, isso é muito importante considerar para as pessoas não acharem que elas são patinho feio, né? E, eu tenho que baixar preço para ganhar competitividade de mercado, porque esse é um padrão de mentalidade. É o que normalmente se faz. E eu escuto muito falar isso, por exemplo, no ramo até da gastronomia. Eu sou uma pizzaria. Eu sou obrigada a cobrar barato porque todas as pizzarias cobram barato, e aí eu já ouvi isso de alguns empresários. Existe uma prostituição que eu acabo coparticipando disso e fomentando isso, porque eu não agrego valor pro negócio, porque eu não olho para essas estratégias, para estruturas que eu preciso honrar. Perfeito, é exatamente isso. Só que não tem que te preocupar com isso. A questão é essa. Quer ver uma coisa que... Só tem que fazer um bom plano de negócio. Quer ver uma coisa que as pessoas confundem muito, e dentro do mercado isso acontece? Existe o senso comum e existe o senso crítico, tá? Pegando o senso comum, quando a gente lê uma palavra de promoção, nós estamos vinculando a desconto. Quando nós olhamos a palavra de oferta, nós estamos olhando um método de pagamento e, consequentemente, uma compra casada, vamos dizer assim. Ou seja, tu vai ganhar um brinde, tá? Então, eu estou comprando celular, eu vou ganhar um óculos. Isso é oferta. Promoção é descontão. Isso é básico. O que acontece? Nesse ponto, as empresas têm a mania de fazer promoção. No momento que tu faz uma promoção, tu sai do teu nicho de mercado. Exato.
Tu esquece o teu Exato, público-alvo. adorei isso. Aham. Tu esquece o teu Exatamente. público-alvo. E quando tu esquece teu Tu quase público-alvo... trai ele, né? Direto. Porque teu público-alvo te honrou, pagou, agregou valor, Direto. te reconheceu e daqui a pouco... Direto. Então, isso muda muito. Quer ver um exemplo? É muito legal. Hoje, tu tem várias sorveterias no shopping, Aham. né? Mas tu não vê mais o buffet de sorvete da Que Bom, sei lá, da Gelato, que eu acho que nem existe mais, enfim. Tu não vê mais buffet de sorvete comum. E se tu for olhar o preço de cada uma delas, a diferença às vezes é R$1. Só que o que acontece? Tu vai lá e compra o produto do, sei lá, da hamburgueria, o sorvete da hamburgueria. Legal, tu Vai pagou fazer 4 os pila, merchans, né? tu comprou 4 e 5... eu tô me policiando. Tu comprou 4 ou 5 Ó, tá reais. liberado. Tu pagou 4 ou 5 reais contra, sei lá, 19, 21. Sim. Só que o que tem de um e o que não tem no outro? Por que um é mais barato e por que... Tu tem A público pros experiência dois. envolve, Tu a tem localidade envolve uma série de coisas. Tu tem público pros dois. Tem público pros dois. Ponto. Tem Questão é posicionamento. Aquela máxima, eu só brilho pra todos. A questão é tu te organizar pra saber onde é que tu quer brilhar. A questão é diferente. Tinham me falado que tinha uma marca de sorvete que depois que tu comeu o sorvete, tu fica com a garganta irritada. Eu nunca tinha me ligado nisso. E realmente fica. Toda vez que eu comer, fiquei com a garganta irritada. E eu experimentei um outro, que é um preço muito parecido. Acho que tinha R$1 de diferença. Eu não fiquei com a garganta irritada. Então, só ali já me mudou vale a situação. Então, aqui, a mesma quantidade de sabor, não o mesmo produto, né? Sim. Produto é diferente, marca é diferente. Mas, consequentemente, tem essa diferença. Ah, mas é aquele de 5 e 4 reais tu come? Como também, consequentemente. Não tem um problema em relação a isso. Só que o que eu estou trazendo aqui é a questão de posicionamento, é a questão de público-alvo, é nicho de mercado que tu só consegue ver no teu plano de negócio. Posso mudar isso? Claro que pode. Nada é engessado. Tu precisa ter flexibilidade, até mesmo no planejamento estratégico. A gente diz que é como alcançar, né? Como fazer a meta. Tu precisa ter flexibilidade. Exemplo disso, uma coisa que afeta direto o planejamento estratégico é o quê? Legislação. Se a legislação muda de um dia para o outro, hipoteticamente falando, porque ela tem o seu tempo, né, de amadurecimento, mas é necessário mudar, tu precisa ter a flexibilidade de verificar o que isso vai impactar no teu planejamento estratégico. Lembrando que as gigantes, né, e a gente convida o seu público também a fazer, elas revisam pelo menos lá por outubro, novembro, enfim, no máximo já está revisando o planejamento. Normalmente as grandes empresas estão começando em agosto, setembro, fazendo suas reuniões estratégicas. Se você não fez ainda, faça, ainda que você seja individual, te organiza, porque se você não sabe para onde você quer chegar, como é que é o ditado? Qualquer estrada serve, qualquer caminho serve. Plano de negócios é um excelente caminho que te aponta aonde você vai chegar, como você vai chegar, para você ter um clareamento, para você ter uma organização, para você saber os seus recursos, o que você precisa, suas parcerias, tudo que você precisa para fazer acontecer. Basicamente é isso. Exato. Vamos resumir assim? Uhum. Isso fica muito mais vinculado ao planejamento estratégico, mas contribui diretamente no plano de negócio. O plano de negócio ele trabalha mais maçante dentro mesmo da organização. Planejamento estratégico ele leva a organização para o mercado. Pessoal, a gente está aqui dentro da CMK Studios, tá? Que é nosso ponto de atendimento em São Leopoldo, tanto o meu, né, consultora de marketing, quanto do Wagner, consultora de negócios. A gente trabalha junto em vários projetos, somos sócios, estamos aqui para te ajudar. Nosso objetivo com esse podcast é fazer você performar, então por vezes a gente traz case de mercado para ilustrar tudo que a gente fala, né, tudo que a gente brinca aqui, para deixar mais divertido, para você entender como colocar na prática, como funcionam essas coisas para pessoas que já estão dando certo. E de vez em quando a gente traz essas teorias aqui que é importante para te inspirar a crescer e entrar aí na prosperidade dos negócios aqui no Brasil, que a gente sabe que no Brasil a gente tem potencial de empreender, mas como a gente sabe, também é difícil. É difícil, é desafiador. Estamos aqui para isso. Então comenta, participa, usa nossos arrobas também pessoais, né? @Wagner Strevensky. Strevensky, porque com S muda, tá, olha gente? Na tela aqui. É com S muda, tá? Wagner Strevensky com S muda. Não tem nem I no início. Wagner Strevensky. Vai aparecer agora aqui, ó. Strevensky. Aqui, ó. Cuidado, daqui a pouquinho passa. Não. Aí, @Wagner Strevensky, tudo junto. Procura no Instagram, né? Pede informações. Talk Business Podcast também, @Talk Business Podcast, @WH Comunicação, @Aline Wolf, com W, 2 Fs, 2 no final, Aline
arroba Aline da Wolf 2. Aline Wolf com 2F, numeral 2 ao final. O importante é que a gente tá aqui para te ajudar, tá? A prosperar, fazer as coisas acontecerem, você ganhar mercado aí, contratar pessoas e fazer sua missão, sua prosperidade acontecer. Que é isso que a gente tá para você, te servir. Isso? É isso aí. Até a próxima quinta-feira. Lembrando que agora são quintas-feiras nossos episódios. Tenham prosperidade.